Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Roberta Astrologia. Esse é mais um dos vídeos que eu estou fazendo com os principais movimentos astrológicos com foco nos ascendentes. Lembrando que além do ascendente ser um ponto, é o ponto mais pessoal do nosso mapa, é a partir do ascendente também que nós dividimos as 12 casas astrológicas. E que isso é importante? Porque as 12 casas, elas representam as áreas da nossa vida, a experiência que a gente vive. Além disso, o contexto sempre vai fazer diferença, o contexto é muito importante na hora de qualquer leitura, porque os conceitos das casas também mudam, né? A gente vive, às vezes, mais de um conceito relacionado àquela casa astrológica, ou dependendo do momento da nossa vida, a gente pode viver um conceito de casa 9, por exemplo, no momento da nossa vida, quando a gente está fazendo uma pós-graduação, um mestrado, um ensino ligado de longo prazo, fazendo uma faculdade, e de repente tem um outro momento da nossa vida que a gente vive um outro conceito de casa 9, que está ligado a uma filosofia de vida, uma questão mais religiosa, um assunto internacional. A Casa 9 também representa o nosso cunhado, os cunhados. Então, existem 1000 conceitos atrelados em cada casa astrológica. Por isso que essa série de vídeos, ela não corresponde a uma leitura personalizada. O ideal é sempre você fazer o seu mapa do ano. Mas aqui eu vou levantar, sim, algumas questões gerais para você já ir se preparando. Até mesmo porque 2024 a tendência é que seja um ano de muita mudança, muita mutabilidade, muito movimento, que vai testar a nossa capacidade de adaptação e flexibilidade. Então, aproveite que chegou a vez de você que tem um ascendente no signo de Capricórnio. Capricórnio é o terceiro signo do elemento terra. A gente tem touro, né, que é a terra fixa, aquela força bruta necessária que vem logo depois do início, né, do ano astrológico para assentar as coisas, está ligado mais à questão da subsistência. Depois a gente tem uma terra de Virgem, que é a terra mutável, a questão da colheita, da capacidade de adaptação, de aprimoramento e utilização dos recursos. E por último, a gente tem a terra Capricórnio, que é uma terra mais envelhecida, mais dura, mais seca, porque ela está ligada a Saturno. Justamente, né? Capricórnio é um dos 4 signos cardinais, então tem capacidade sim de abrir frentes, porque são signos que se impulsionam. Áries, Câncer, Libra e Capricórnio são os signos cardinais que se jogam para frente, têm iniciativa, abrem as estações do ano, apresentam a novidade, apresentam o início. Porém, Capricórnio é regido por Saturno, que é o último planeta visível a olho nu, e Saturno muitas vezes nos lembra dos limites necessários para a gente poder construir alguma coisa na vida, né? O objetivo muitas vezes de Saturno é trazer um limite, ou mostrar o limite para a gente consiga dar forma. Tem um papel construtor, mas ao mesmo tempo é um papel um pouco mais limitador, tanto que Saturno, né? Saturno comanda Capricórnio e comanda Aquário, e eles estão no hemisfério norte relacionado ao momento que o inverno inicia, que é o solstício de inverno é no dia 21 de dezembro, quando o Sol entra em Capricórnio no hemisfério norte, e depois o auge do inverno, que está ligado a Aquário. Então, é um momento de muita restrição, é um momento de muita limitação, é um momento que a capacidade, né, a ambição e a capacidade de sobrevivência, e depois a capacidade da distribuição e a questão da coletividade, que está conectada a Aquário, podem fazer a diferença entre a sobrevivência ou então, né, a não sobrevivência num período que é o período mais complicado do ano, porque é o auge assim da estação do inverno no hemisfério norte. Bom, eu tenho no meu canal no Instagram algumas publicações que eu falo sobre essa relação dos signos com as estações do ano. Se você tem Instagram, eu gostaria de dar uma olhadinha ali, é só passar que tem um material bem bacana, e eu vou fazer essa série aqui também no YouTube para 2024. Bom, em relação a Saturno, né? Eu vou deixar também aqui um card para você assistir, um vídeo que eu falo sobre Saturno, que é bem importante. Você que tem um ascendente em Capricórnio ou tem pontos importantes em Capricórnio no mapa, é interessante você assistir, porque Saturno também representa o tempo, o Cronos, né? De uma maneira bem prática, então, e objetiva, Capricórnio analisa de forma mais racional possível, porque o elemento terra está ligado à questão da razão também, da manifestação das coisas, da realização dos objetivos. Onde é que está investindo, né? Onde é que eu estou investindo o meu bem mais precioso, que é o meu tempo? E aí, o ascendente em Capricórnio costuma fazer o que precisa ser feito com disciplina. E quanto maior a clareza dos seus objetivos,
do seu direcionamento, melhor o seu comprometimento. E aí o tempo é um aliado, a questão do tempo, da maturidade, da disciplina, do compromisso, da disciplina, o próprio rigor, a rigidez, né? Porque o elemento terra é o elemento mais denso, mais rígido, e aqui é uma terra mais seca, porque é uma terra ligada a Saturno. Então, a rigidez, né, e o rigor também são alguns conceitos ligados ao ascendente em Capricórnio, mas como, de que forma, e quais os desafios e a própria direção que essa cabra vai utilizar, né? Vai subir vai depender de tudo que envolve Saturno no teu mapa astrológico, todos os aspectos, o signo que Saturno está, vai mudando o tom desse ascendente em Capricórnio. Bom, 2024 já começa com você, com Mercúrio voltando para o movimento direto, aqui justamente na casa 12, né? Mercúrio volta para o movimento direto no dia 2 de janeiro e está aqui na casa 12 do seu mapa. E a partir do dia 13 de janeiro volta aqui a ingressar no ascendente conectando os pontos e finalizando questões que se manifestaram ali entre a última semana de novembro e a primeira quinzena de dezembro. Também é interessante observar, né, a questão da volta de Júpiter para o movimento direto, que acontece agora no dia 30 de dezembro, e Júpiter está atualmente em Touro, aqui nessa área 5 do seu mapa. Então, vai trazer o foco para aquelas oportunidades que podem ter passado batidas, né? Lembra que Júpiter coloca uma lente, né? Abre o caminho, né? Abre um caminho na área onde ele passa no nosso mapa. Algumas questões que podem ter ficado mais assim em banho-maria, envolvendo o amor, prazer, o romance, a questão dos seus projetos criativos, da diversão, a questão de filhos e crianças, se estiver no teu contexto. Então, houve algum movimento que você percebeu, especialmente ali entre maio e setembro? Muitas vezes você pode ter começado a pensar ou idealizar um projeto criativo, ou até mesmo começado a retomar algum tipo de hobby que impacta diretamente no seu bem-estar. Você se deu permissão também para se divertir um pouco mais, para descobrir o prazer, né? Como trazer mais prazer na tua vida? Lembra que Júpiter está conectado a Saturno, que está passando por Peixes aqui, na tua casa 3 até 2026. Então, se você voltar um pouco no tempo, né? Vamos pegar agora a nossa máquina do tempo. Eu gosto de cinema, né? Então, de volta para o futuro, vamos pegar a nossa DeLorean, né? Aquela máquina do tempo, né? Do carro DeLorean, e vamos voltar para 2018. Bom, 2018 foi muito significativo para você abrir um novo capítulo aqui, porque Saturno estava passando justamente pelo ascendente. E aí, nos últimos 5 anos, né, entre 2018 até março de 2023, você teve Saturno, que é o cara que comanda o seu ascendente, que direciona o seu mapa, passando por essas duas áreas aqui e pelos dois domicílios de Saturno, por Capricórnio e por Aquário. Aqui pode ter sido um momento, especialmente nos últimos 5 anos, que você avaliou e passou por vários desafios, dificuldades, percalços, obstáculos, e agora com esse ingresso, né, de Saturno entrando em Peixes, né, que começou ali em março de 2023, é momento de você avaliar quais são as lições que você aprendeu nesse novo ciclo. E agora que você tem mais maturidade, né, Saturno passando pelo ascendente da gente nos dá um banho de maturidade, a gente queira ou não, né? A gente começa a perceber quais são os nossos limites, onde é que estão os nossos limites, quais são as questões que a gente não vai ter poder de mudar, não vai ter poder de mexer, quais são as questões que a gente vai ter que aceitar que elas são daquele jeito, pelo menos naquele momento a gente não tem muito o que fazer, e ao mesmo tempo a gente vai, né, percebendo também, às vezes amadurecendo a própria visão que a gente tem de mundo, a própria visão que a gente tem sobre os nossos próprios objetivos. Então, quando Saturno cai sobre o nosso ascendente, e com você aconteceu isso ali em 2018, é aquele momento que a gente começa a virar uma chave. Então, quais são as lições desse novo ciclo que você pode trazer para esse momento da sua vida, agora que você está mais com a, entre aspas, com a casca mais grossa? Porque em trânsito pela casa 3, Saturno está estimulando uma relação com pessoas mais próximas, com irmãos, os negócios locais, que é aquela comunidade, o bairro, o comércio da esquina, os cursos, as trocas rápidas também, a questão do movimento aqui das pequenas viagens, os pequenos deslocamentos, né, do dia a dia são o foco aqui, um foco mais local. Como você se sente, por exemplo, de compartilhar
de repente, dependendo do que você faz para viver, a sua experiência e o seu conhecimento com aqueles que estão mais perto de você. Que oportunidades você pode começar a construir e consolidar nesse passo de Saturno ao agir localmente com as pessoas mais próximas? Porque às vezes a gente está mirando lá em cima, lá no alto, lá na montanha, lá no topo do topo do topo, e esquece que às vezes o nosso entorno ali, né, está pedindo uma consolidação, que às vezes as coisas começam da base, né, começam de baixo para depois poder subir. Bom, a partir do dia 25 de maio, Júpiter vai mudar o tom e vai entrar na sua área 6 do seu mapa. É uma área ligada à rotina, à forma como você executa o seu trabalho, subordinados, saúde, doenças, animais de estimação. Gêmeos é um signo de ar racional, ele se beneficia das pequenas trocas, das pequenas informações, a questão da curiosidade, a capacidade de mudar, né, o que precisa, afinal é um signo mutável, mantém aquilo que funciona, ajusta o que não funciona, mas ao mesmo tempo carrega uma certa volatilidade, uma dúvida. Gêmeos tem o comando de Mercúrio, que está ligado à informação, está ligado à mente, está ligado ao questionamento. Vou deixar um card aqui que eu falo sobre Mercúrio aqui para você assistir. E um dos conceitos de Júpiter é a certeza absoluta, é aquele a fé, o vai que dá. Ok, vai que dá. Mas nessa área aqui da saúde, nessa área aqui da rotina, nessa área aqui do seu dia a dia, não esteja despreparado, muito pelo contrário, esteja preparado, tenha uma estratégia, tenha um plano B em mãos, entenda que podem haver altos e baixos, e aí administre as decisões que você precisa tomar usando a informação como aliada. Aqui convém também prestar atenção, porque como o Júpiter coloca uma lupa e Gêmeos tem volatilidade, pode acontecer também uma falta de foco, né? Uma certa dispersão e isso, inclusive, ter manifestações e impactos na sua própria, no seu próprio bem-estar, no seu bem-estar emocional, no seu bem-estar mental, na sua rotina. Sabe quando de repente a sua rotina começa a ser virada de cabeça para baixo e você não sabe onde é que você está, você não sabe, você percebe assim, você é aquele cachorro girando em torno do próprio rabo e aquilo ali vai desviando você do seu foco e do seu objetivo principal. Então aqui convém ter jogo de cintura, sim, estar preparado, especialmente porque Júpiter vai fazer uma quadratura com Saturno na segunda quinzena de agosto e mexe com questões, né? Lembra que Saturno está aqui na sua casa 3 e mexe com questões de bem-estar físico, mental, emocional, rotina, saúde, dia a dia, bem-estar, esse ambiente mais íntimo, o trabalho, o impacto que essas questões podem trazer num contexto maior. A vida, o cotidiano estão chamando você. Então, faça aquilo que precisa ser feito, né? Vá se organizando para isso. Porque às vezes a gente está mirando lá no alto e daí vem uma situação e a gente percebe a importância de administrar os pequenos detalhes maçantes do dia a dia. As pessoas mais próximas também aqui podem chamar mais a nossa atenção, a sua atenção. As pessoas mais próximas, como amigos íntimos, como familiares, como as pessoas que vivem mais perto de você, o seu ambiente mais íntimo. Então, dependendo do contexto também, tem uma outra questão aqui. Pode envolver uma troca de informação mais rápida, especialmente no ambiente de trabalho, porque a informação é um dos temas de Mercúrio, né? E tem uma conexão aqui com o seu ambiente mais imediato, né? Até os deslocamentos, né? Você pode ter um momento que você se desloca muito mais, né? Ou aumenta o número de deslocamentos que você precisa fazer na sua rotina. Mas a informação também, né? A Casa 3 é um lugar de troca rápida, de informação mais rápida, e vai ter essa conexão aqui com Júpiter em Gêmeos. Então, pode ser também um momento em que essa informação mais rápida ajuda você a administrar essas questões ligadas ao seu trabalho, à sua rotina, à sua saúde. Apenas cuidado, né? Como tem aqui uma certa debilidade para esse Júpiter, com aquele rádio corredor, com a fofoca, com aquele diz que me diz que pode aparecer no ambiente de trabalho. Não custa nada, né? Escolha as suas batalhas. Você não vai ter a capacidade de vencer todas. Então, entre naquelas que você percebe que estão mais alinhadas com você, ou nem entre, né? Fique na sua. Bom, a informação é um dos temas de Mercúrio, e Mercúrio, em 2024, ele fica retrógrado em signos de fogo. O fogo é um elemento ligado à criatividade, então ele tem uma carga assim mais emocional, ele se mobiliza pelas emoções, sejam elas mais impulsivas, né, a questão da primeira fagulha, do primeiro fogo, que vem com Áries, mais pessoais, né, personalizadas, que é uma questão autorais, que é uma questão conectada a Leão, ou então mobilizado a crenças, né? Crenças, né? Ideias,
que é a questão de Sagitário. O fogo ele é tudo menos impessoal. E se a gente pensar na historinha que vem se desenvolvendo com as retrogradações anteriores, lá em 2022, né, que Mercúrio ficou entre o ar e a Terra, então ficou muito conectado ao pensamento, ao pensar, a refletir e depois tentar estruturar. Depois, 2023, todas as retrogradações foram em signos de terra, então planejamento, estruturação das ideias, a praticidade, ficar com aquilo que é prático para mim e descartar aquilo que não é prático. E agora 2024 é colocar em ação, é essa mobilização, é fazer o teste da prova de fogo. O fogo tem essa capacidade de mobilizar, de colocar as coisas, né? Você vai colocar em movimento, utilizar a criatividade, às vezes até a criatividade a gente encontrar soluções novas para problemas antigos, né? Com essa tomar a frente das situações, tomar a frente das situações que vão aparecendo para nós e administrar dessa forma, né? Administrar com um processo mais, ok, aqui eu já entendi o que funciona, então eu vou vou tomar uma atitude em relação a isso. Bom, entre o dia 1º e 25 de abril, essa retrogradação vai acontecer aqui na área de Áries do seu mapa. Mercúrio fica retrógrado aqui em Áries. É um dos principais temas do seu ano, essa casa vai ser estimulada também pelos eclipses, e a casa 4, ela está conectada à família, à lar, à intimidade, à vida privada, à ancestralidade, família de origem. Final de ciclos também estão ligados à casa 4, o lar, né, o ambiente onde você vive. Então, atenção especialmente para a última quinzena de março, onde as situações da retrogradação começam a ganhar forma para você. E durante o período de Mercúrio retrógrado, você também vai ter um eclipse solar que vai cair no dia 8 de abril, justamente aqui nessa área. Então, pode ser um momento interessante para você observar. Entre o dia 5 de agosto e depois eu vou falar do eclipse, tá? Vou só terminar os Mercúrios aqui. Entre o dia 5 de agosto e 28 de agosto, Mercúrio vai retrogradar aqui, nessa área, vai estar nos primeiros graus de Virgem e daí ele vai voltar para Leão. Então, ele vai começar aqui numa área mais ligada à casa 9, né, que é uma casa ligada a conhecimento, assuntos estrangeiros, desenvolvimento pessoal, e depois ele desemboca aqui na casa 8, que é uma casa ligada à intimidade, né? Intimidade do casal, por exemplo, se você é casada, os resultados de uma parceria, de uma sociedade, inclusive os resultados financeiros, né? Tanto os lucros que vêm a partir dessas parcerias, ou as dívidas que vêm a partir dessas parcerias, a questão de alguma crise também, né? Aquelas crises que trazem transformações pessoais, tudo isso são questões ligadas à casa 8. Então, aqui é uma questão de você perceber também, porque pode não ser um assunto novo, já que Vênus ficou retrógrada durante 2023 aqui nessa área, entre julho e setembro de 2023. Então, aqui, né, Mercúrio pode trazer de volta algum tema, algum assunto, algum acontecimento, né, até alguma questão de alguma. Se acontecer alguma crise, por exemplo, na sua vida, um momento um pouquinho mais tenso aqui, entre julho e setembro de 2023, aqui pode ser um momento onde você tem uma nova resolução ou até uma questão de ideia, né? Como Mercúrio está ligado ao pensamento, você às vezes pode cair uma ficha e você se enxergar ou se posicionar a respeito de alguma coisa que aconteceu antes de uma outra forma. Lembra que o ré, né, o retrógrado, é aquele momento de fazer uma revisão, uma reflexão sobre o que aconteceu, para buscar aqui uma nova atitude, e Leão está ligado à questão da firmeza pessoal, né? Às vezes uma postura mais firme e mais sua mesmo, né? Do que você verdadeiramente quer e manifestar isso. Aí vai depender do seu contexto. E depois Mercúrio fica retrógrado entre o dia 25 de novembro, né, já no final do ano, e 15 de dezembro, caindo aqui em Sagitário, na área 12. Então, é uma questão de isolamento social, a questão dos bastidores, solitude, às vezes aqui uma habilidade de compreender o inconsciente, então aqui pode ser um momento, se você faz terapia, ou se você ainda não faz, pode ser aquele momento que cai alguma ficha, né? Lembra que Mercúrio, quando está num signo de fogo, também tem capacidade de fazer downloads, assim, de informação, o negócio vem, assim, que é uma flecha, né? Que você, quando vê, você está fazendo um download de informação. Então aqui pode ser um momento também que você
compreende muitas coisas, né, que aconteceram e faz aquele balanço de final de ano, e também pode ser um momento que você opera nos bastidores e até finaliza algum ciclo importante para você. Bom, em relação aos eclipses, né? Os eclipses eles sempre acontecem quando o nó do norte e o nó do sul, que a gente chama de cabeça e cauda do dragão, eles acontecem, eles estão demarcados num ponto específico ali de distância entre o Sol e Lua. Então, os nodos são o ponto de marcação dos eclipses. E são cálculos matemáticos. Dentro de uma visão mais coletiva, são pontos ligados a destino do planeta, sendo que o norte, ou a cabeça do dragão, né, que esse ano está caindo aqui em Áries, aponta qual é a direção, qual é o destino, qual é a nova rota, e o nó do sul, a cauda do dragão, que está caindo nessa área de Libra, é aquilo que já foi, né, o passado, do ponto da onde a gente está vindo, e a gente vai se desprendendo desse ponto, né? Desprendendo entre aspas, porque às vezes existe uma integração também entre essas áreas, dependendo do mapa. Aqui estou falando de maneira mais coletiva. No nosso mapa individual, o nó do norte ele vai trazer essa questão de crescimento, essa importância de traçar novas rotas, uma direção que às vezes, num primeiro momento, a gente vai resistir, porque a gente não está acostumado com aquilo, a gente não quer. E aí, porque a gente tende a ficar mais no nó do sul, que é a nossa segurança, a nossa, entre aspas, zona de conforto. Então, a área de Libra do seu mapa, que é essa casa 10, ela recebe essa cauda do dragão, ela recebe esse nó do sul. Aqui, as situações que começam a aparecer ali um pouquinho antes dos eclipses, e elas vão, né, às vezes uns dias antes, até uns dias depois, você vai começar a entender. O que que eu posso medir, o que que eu posso ajustar naquilo que realmente é importante para mim dentro dos meus objetivos de vida? E o foco de desenvolvimento está no nó do norte, nessa direção. As questões começam a ficar mais evidentes para você, mais latentes. E claro que o desenvolvimento dessas duas questões vai depender das posições de Vênus e Marte no seu mapa, porque Vênus comanda Libra e Marte comanda Áries. Os holofotes do nó do norte estão voltados para quem? Aqui, para a casa 4, para o fundo do mapa. Essa parte onde não há luz, né? A parte escura do mapa, é o sol da meia-noite. Então, a casa 4 ela está ligada à nossa raiz, à família, à ancestralidade, à relação com a pátria, com o país de origem. Por exemplo, se você mora no exterior, então a questão da ligação com a terra natal, com a terra onde você nasceu, é a ligação com a casa 4. Os imóveis, né? Se você tem imóveis, o lar onde você vive. Então, fique atento que algumas tensões podem surgir nessas áreas, porque às vezes a gente está focando demais o quê? No externo, na carreira, no longo prazo, pensando ali nos objetivos, naquilo que eu quero ser, naquilo que eu quero manifestar, na montanha que eu estou escalando, na montanha que eu estou subindo, e a gente perde um pouco a dinâmica, né, da nossa vida íntima, ou vai deixando que outras pessoas administrem a nossa vida íntima, a nossa vida privada. Aqui é o momento de você abraçar a sua vida íntima, abraçar a sua vida privada e entender, por exemplo, em relação à família, em relação à intimidade, em relação à sua casa, em relação ao lugar onde você vive, onde você mora, abraçar aquilo que depende de você e tomar a frente das situações, né? Resolver aquilo que está no seu papel de fazer, aquilo que está para você pegar e tomar a frente, né? A Áries tem essa questão de tomar a frente das coisas, tem iniciativa para resolver as questões, né? As que cabem a você resolver. E aqui, né, a questão de casa 10 é se desprender um pouco da opinião pública, né? A casa 10 é o público, né? É o ponto mais visível do mapa, é o nosso reconhecimento, tá ligado à questão da carreira também. Então, às vezes, a gente está muito, né? Às vezes toma uma decisão pensando no que os outros vão pensar, ou então, como é que vão enxergar se eu fizer isso, se eu voltar atrás, se de repente eu voltar a morar em tal lugar, ou mudar de país, ou trocar de carreira, o que que os outros vão dizer? Aqui é uma questão de não se importar tanto com o que os outros estão vendo, com o que os outros estão dizendo, e focar naquilo que você quer, naquilo que você deseja desenvolver. Observe especialmente a semana anterior aos eclipses, que tem uma conexão temporal também lá com 2005, 2006. Não são as mesmas situações, mas podem trazer temas semelhantes, né? Porque foi lá em 2005 e 2006 que esse eixo foi estimulado pela última vez no seu mapa. Bom, as datas para você anotar. Então, 25 de março tem um eclipse de nó do sul em Libra, que vai ser
a lua cheia de Libra aqui caindo na sua área 10. Aqui podem ser até algumas fichas de acontecimentos que aconteceram lá em outubro de 2023, quando a gente teve o primeiro eclipse dessa série, né, de Áries Libra. Então, pode ser que você comece a se dar conta de algumas questões que apareceram e entenda o que você não precisa mais se preocupar, se desprender para tomar um novo rumo. Depois, no dia 8 de abril, vai ter um eclipse que é uma lua nova de Áries, aqui na casa 4, né? Estimulando essa questão do nó do norte, do direcionamento. No dia 17 de setembro, vai cair um aqui na área de Peixes, que vai ser uma amostra de 2025, o foco está aqui no seu ambiente, no seu entorno. Perceba que tem um estímulo aqui de vida privada, de vida íntima, né? E do seu entorno, do lugar onde você vive. São questões que vão ficar cada vez mais latentes para você, e você começa a perceber até de repente, você já está percebendo, mas o impacto que elas têm na sua própria rotina. Bom, que volta aqui para essa ligação de casa 6, que também vai ser estimulada esse ano. E no dia 2 de outubro vai ter de novo um eclipse solar na casa 10 aqui nessa área de Libra. Então, observe, né, e perceba que é um ano, às vezes, que você vai começar a se desprender cada vez mais da opinião alheia, né, se existe isso no seu contexto, em relação aos seus objetivos, e você vai direcionar mais, focar mais naquilo que faz, né, você bem. Especialmente porque essa área de Áries é a área onde o Sol tem a sua exaltação. Então, aqui, dependendo da conexão do seu Sol, da posição do seu Sol, você pode encontrar aqui, né, dentro de sistemas de casa 4, um direcionamento bem significativo para o seu ano. Bom, em 2024, Marte também vai ficar retrógrado, já no finalzinho do ano, a partir do dia 6 de dezembro. Ó, vai bater de novo aqui nessa porta de Leão do seu mapa. E desemboca depois aqui. Opa, desculpa, ao contrário. Ai, meu Deus, deixa eu tirar aqui. Ele entra aqui nessa área de Leão, Marte retrógrado começa a retrogradar aqui na área de Leão e depois desemboca aqui na área de Câncer, lá em 2025, que é a casa 7. Então, aqui, né, tem uma questão, né, de resultados das parcerias e alianças, a questão financeira também, e aqui as próprias parcerias, alianças e acordos, né? Todos os acordos que você faz com outras pessoas. Então, se aqui é, por exemplo, o casamento, casa 7, aqui é a intimidade do casamento. Se aqui é uma sociedade, né, um contrato que você tem com um sócio, a casa 8 é o resultado desse contrato. Se a casa 7 é uma relação com o cliente, a casa 8 é o dinheiro que você recebe do cliente. Se a casa 7 é um contrato que você assina, né, de um financiamento de um imóvel, por exemplo, se você decide mudar de casa esse ano, porque vai ter uma ativação de casa 4 aqui, a casa 8 pode ser o financiamento ou a dívida que você contrai para fazer essa mudança de casa, essa mudança de lar. Então, observe, né, que existe uma conexão entre sistemas para você. E observe especialmente as últimas semanas de novembro de 2024, onde podem começar a trazer o tom dessa retrogradação de Marte. Lembrando que no seu mapa, né, podem existir outros fatores e conexões que vão dar o desenvolvimento e o tom do seu ano. Aqui eu estou falando de uma maneira mais geral, né, com foco no ascendente. Então, essas são hipóteses gerais, com base nos principais movimentos astrológicos de 2024. Tem outros movimentos que eu não vou trazer aqui, porque daí vai depender de cada um, de cada mapa, né? Porque nada substitui uma leitura que respeita a sua individualidade astrológica. Aproveite, deixe o seu comentário, envie para os amigos que têm um ascendente em Capricórnio, e no próximo vídeo eu vou falar das previsões gerais para quem tem um ascendente em Aquário. Até lá!